você tem alguma mania? Tem algumas manias loucas, porque trabalhando no Guia dos Curiosos, que exige uma certa precisão nos dados, eu não gosto de falar assim, o restaurante tem várias mesas. Não, eu vou lá e conto. O Guia dos Curiosos nasceu numa época que não existia Google. Você acredita que as novas gerações, elas caem em fake news do jeito que as mais antigas? E a gente começava a ver que tinha aqueles desafios da caneta, do palhaço, da baleia. Não está na hora de falar de fake news com as crianças? Nosso entrevistado de hoje é jornalista, escritor, empreendedor, já ganhou vários prêmios de comunicação, mas ele gosta de se definir apenas como um curioso. Marcelo Duarte, seja bem-vindo. Fala, Bruno, tudo bem? Tudo ótimo, tudo ótimo. Eu estou muito feliz, na verdade, porque eu quero desvendar algumas curiosidades. Ixi. E eu sei que o seu prazer de vida é esse também, né? Desvendar curiosidades. É verdade. Antes de chegar aqui, por exemplo, eu queria entender por que o programa chamava Alto Papo, né? Que a gente sempre assiste no YouTube e vê você sentado. Quando eu vi você em pé, eu entendi. Eu entendi o nome do programa. E no remoto aparece só um quarto da minha pessoa, né? Então também não dá para saber, né? Aí, pior ainda. Mas também, respondendo a sua pergunta, é autopapo pela escolha dos convidados. Opa, muito obrigado. É sempre alto nível o negócio aqui. Eu pensei que você ia dar a sua altura agora. E quanto? A última vez que eu medi, acho que foi 1,95. Imaginei. Bom, mas a gente está falando sobre curiosidade, Guia dos Curiosos, todo mundo sabe. Eu tenho uma peculiaridade minha que eu quero revelar para você, que quando eu estou no meu momento de insônia, eu pego alguma coisa muito cabeluda e começo a pesquisar sobre ela. Já pesquisei sobre Titanic, bomba de Hiroshima, até descobri que existe um desenho bastante detalhista, né? E não é para criança nem um pouco, né? E, enfim, algumas coisas foram surgindo e algumas referências também foram vindo naturalmente, porque a gente vai pesquisando e vai chegando em um lugar. E você sabe melhor do que eu que a curiosidade ela leva a gente ao infinito, né? Sim. Você não chega em lugar nenhum. É uma piscina infinita. Você vai nadando e não chega na borda. E não descobre esse centro da Terra que todo mundo fala, né? Cava muito e... É muito curioso. Você com insônia vai pesquisar sua tragédia, né? Para ver se pega no sono. Na verdade, a leitura em si vai me fazer pegar no sono. Mas você tem alguma mania? Eu tenho inúmeras manias, né? Eu adoro ficar contando gente. Então, às vezes, eu estou numa palestra, numa escola, ou numa universidade, numa empresa. Enquanto eu falo, eu vou contando, ver quantas pessoas tem na plateia. Eu adoro ficar fazendo conta mental. Você conta rápido, né? Sim, relativamente rápido. Nadando, eu ficava contando os azulejos da piscina, né? Quantos azulejos eu faço. Quando eu subo escada, geralmente eu conto o número de degraus. Tem algumas manias loucas, porque trabalhando no Guia dos Curiosos, que exige uma certa precisão nos dados, né? Eu não gosto de falar assim, o restaurante tem várias mesas. Não, eu vou lá e conto. Eu gosto desse número meio certo, então eu tenho essa mania de ficar contando coisa. Isso é uma das manias. Eu adoro encontrar desafios dentro da internet, que são coisas que eu falo assim, eu tenho que isso é o conceito do Guia dos Curiosos, né? O Guia dos Curiosos nasceu numa época que não existia Google. Então, o que eu procurava, assim, eu falei assim, eu vou procurar coisas que as pessoas vão precisar saber e não vão achar em outros lugares. Então, o procurar coisas que eu não acho ainda em outros lugares me motiva demais. E eu posso te dar até um exemplo recente, né? Eu comecei a gravar uns videozinhos de 1 minuto pro TikTok. E o que mais rendia audiência é quando eu falo de alguma marca famosa. Quando eu vou falar de marca, nossa, a audiência aumenta. Então eu comecei a procurar produtos que eu tinha em casa para mostrar e falar, a história disso, desse produto, desse outro. E um belo dia eu cismei de contar a história da pomada Hipogloss. E aí vou lá procurando, no meu livro eu não tinha, né, exatamente o porquê do nome Hipogloss, e aí não achava na internet. Por que o nome da pomada era Hipogloss? Aí, sabe quando me dá uma alegria? Eu falei assim, gente, não tem isso. Eu posso trazer essa informação que eu não achei em nenhum lugar, né? Tem lá a história da empresa, a história da pomada, mas o porquê do nome eu não achava. É quase como um furo de reportagem, né? Eu sinto isso. Eu lembro, Bruno, que eu passei assim 4 horas de um domingo tentando encontrar isso. E aí você tem que começar a ir meio que por aproximação.
Então eu descobri que a mesma pomada em Portugal se chamava Alibut. Aí do Alibut, falei, o que quer dizer Alibut? Alibut, parece uma comida árabe, né? Uma coalhada com pepino, com... Por aí. Aí um dos componentes da pomada era o óleo de fígado de bacalhau. Ah, sim. Aí, né, Alibut é um peixe da família do bacalhau. Falei, opa, alguma coisa tem a ver com bacalhau. Aí eu falei, bom, então eu vou concentrar a minha pesquisa nos alibuts. Aí começo a procurar a história dos alibuts. E aí descubro que uma das espécies mais famosas de alibuts era o Hipoglossus hipoglossus. Gente, a alegria que eu tive nesse momento. Né? Falei, puxa, é a espécie do tal do alibut, que em Portugal chama alibut, e aqui chamaram de Hipoglossus. E aí me dá uma alegria enorme. Muito e essa é bom. uma outra mania também de ficar procurando coisas. O fígado de bacalhau, inclusive, ele era usado antigamente como uma vitamina, não era alguma coisa? Para fraqueza, para as crianças. Sim. Era um negócio extremamente amargo, né? Eu não sei. Você não tomou isso? Devo ter tomado, mas eu fui enganado, né? Muito bem. Bom, você recentemente, não tão recentemente assim, mas faz quase uns 4 anos, você lançou um livro infanto-juvenil, que é o Esquadrão Curioso, Caçadores de Fake News. Vem cá, Marcelo, você acredita que as novas gerações, elas caem em fake news do jeito que as gerações mais antigas? Bruno, a tua pergunta é sensacional, porque eu fiz essa pergunta na hora de pensar nesse livro. Porque há 4 anos, e olha que é muito recente, a gente achava que quem caía em fake news era o tiozinho, nosso tiozinho velhinho. O tio do Zap, né? É, a tua tia que nunca leu um jornal na vida, a tua avó. E aí um dia eu chego na minha casa, meu filho mais novo, caçula, ali com 11 anos, ele tá, né, alvoroçado, me esperando, e fala assim, pai, lê essa notícia aqui. Aí ele mostrou no celular uma notícia que dizia assim, cheirar o pum dos outros aumenta a sua expectativa de vida. Aí eu olhei para ele, eu não sabia se ele queria que eu risse. Se você sobreviver ao cheiro, né? É. Aí eu falei, será que ele quer que eu ria e tal, né? Ele falou, tá vendo, ó. Aí eu percebi que ele estava usando aquela informação em benefício próprio, né? Falei, filho, isso aqui é fake news, é mentira. Ele ficou bravo comigo, falou, não é não. Tem o nome do cientista aqui, não sei o quê. Aí eu falei assim, vamos pesquisar juntos, porque para mim isso está errado. Aí ele topou, né, que era um jeito da gente interagir e tal, e a gente, que ele ainda era pré-adolescente, agora adolescente não interage nada com o pai, né, mas... Aí a gente começou a pesquisar, e eu fui mostrando para ele os caminhos, e a gente achou a tal da universidade que publicou o estudo. E o estudo dizia que um cientista lá tinha feito uma pesquisa com uma substância, era um remédio para aumentar a expectativa de vida, e que a substância lembrava o cheiro do pum. Ah. E aí, quando resolveram publicar a matéria aqui, para ter mais clique, para chamar mais atenção, a pessoa mexeu. E eu comecei a mostrar para ele como isso funcionava. E eu, assim, tenho além da carreira de curioso, eu tenho uma carreira bacana com livros infanto-juvenis. E aí eu falei assim, puxa vida, olha só, né, meu filho caiu nessa pegadinha, e a gente começava a ver que tinha aqueles desafios da caneta, do palhaço, não sei o quê, da baleia. Eu falei assim, puxa, será que não está na hora de falar de fake news com as crianças? Uhum. E aí eu resolvi escrever um livro justamente mostrando, né, criei o Esquadrão Curioso, 4 garotos ali numa classe, que tinham que enfrentar um vilão que eu batizei de Fake Nilson. Fake Nilson. Fake Nilson. E foi um livro, Bruno, que assim, antes de ficar pronto, e isso não é normal nesse mercado, antes de ficar pronto, só com a notícia que eu estava fazendo, o livro já tinha começado a ser adotado em escolas. Muito bom. Aí eu tive uma sensação assim de, opa, acho que eu estou fazendo a coisa certa. Existe a necessidade mesmo de se falar sobre isso, né? Uma coisa interessante que você falou é que uma coisa dessa geração, e talvez eu acho que eu até me coloco junto, às vezes a gente se coloca nisso, a gente lê o headline ali, a manchete, e não quer abrir para ler. Porque talvez se ele tivesse lido,
ele não tivesse entendido como que é o pum mesmo que faz a expectativa de vida... É que a pessoa, né, ou as empresas que soltam as fake news, que ganham dinheiro com isso, elas fazem muito bem feito, né? Tem uma cara muito bem feita, usa uma linguagem jornalística, né? Tem umas coisas que, se você não tomar cuidado, você é facilmente enganado. E você começou falando das minhas manias, agora eu tenho mania de desconfiar de tudo, né? Porque agora eu falo assim, qualquer notícia que chegue, eu falo, não, eu vou olhar. Né? As crianças me perguntam em escolas, você já caiu em fake news? Eu falo, já caí, já caí, mas agora eu sou daquele que não acredita em mais nada. Assim. Mas caiu feio ou era uma notícia até inofensiva? Era uma bobagenzinha que publicaram uma foto dizendo que na China então, né, eles têm notícias lá, que na China alguém tinha pintado a calçada de uma rua de uma cidade com uma faixa para quem ia andar normalmente e outra faixa para quem anda olhando o celular. Uau! Né? E é uma foto super bacana, muito bem feita, muito bem produzida, né, com as faixas. E eu acreditei naquela história. Eu comentei e tal no programa de rádio. E depois, na semana seguinte ou na outra, alguém publicou que aquilo era uma rua dentro de um parque de diversões. Que era uma brincadeira, então era uma rua do tamanho aqui do estúdio, que era uma brincadeira que eles fizeram lá. Então não era uma rua de verdade. A faixa existia, né? O que era mentira é que a prefeitura pintou numa cidade chinesa. Exatamente. Agora, essa coisa de quando eu recebo, fulano de tal morreu, fulano de tal fez isso, assim, não. Tem que olhar antes. Bom, a gente está nessa toada de mentiras, fake news. Você trabalhou na Band, aliás, esse foi o seu último trabalho presencial, né? Você comentou que na pandemia você saiu desse programa. E aí lá teve um negócio que eu achei curioso, falando de curiosidade aqui, um campeonato de mentiras. E aí teve um vencedor desse campeonato. Que história é essa? Bom, no Grupo Bandeirantes eu trabalhei durante 19 anos, fiz 2 programas, né? O Você é Curioso, que hoje existe no YouTube, como Olá Curiosos, no canal do YouTube do Guia dos Curiosos, esse eu continuo fazendo. E o que você está se referindo é o É Brasil que não acaba mais, que eu fiz durante 10 anos na Band News FM. E era um programa delicioso, né, porque a gente contava com a estrutura da rede, da Band News, com repórteres em 10 cidades, e a gente sempre estava muito bem informado do que acontecia no Brasil, em termos de notícias curiosas, de personagens pitorescos. Era um programa delicioso de fazer, porque o Brasil é um país muito rico de personagens, a gente explora muito pouco. E aí tem uma cidade no Rio Grande do Sul chamada Nova Brécia, que eu não sei se continua fazendo, mas fazia todo ano um concurso do maior mentiroso do Brasil. Né? E aí nós fomos entrevistar, eu e na época o Luiz Megali, que era o apresentador. Nós começamos a fazer o programa juntos, depois o programa teve outras 2 apresentadoras diferentes comigo. Nós fomos entrevistar esse negócio, o organizador do concurso. Só que a gente achava que a mentira era uma mentirinha, assim. Então eu chego aqui e falo assim, nossa, olha aquele prédio caindo, era uma mentirinha curta. Só que não, a gente descobriu durante a entrevista que o cara tinha que contar a maior mentira que ele conseguisse. Então tinha um enredo a mentira. Uma mentira cabeluda, né? Aí a gente começou a entrevista e as entrevistas lá tinham um tempo certinho. Ela tinha que demorar 10 minutos, não podia passar disso. Aí a gente perguntou assim, qual foi qual foi a mentira que ganhou ano passado? Alguma pergunta assim. Aí o cara começou a contar, mas começou a contar e não parava. E aí eu olhava para o Megali e falava assim, nós vamos interromper o cara agora? Ele começou a contar. O que a gente faz? A gente desligou o microfone, porque as entrevistas eram por telefone, né? A gente ouvindo e o cara contando, e o tempo passando. Aí eu falei, e agora, Megali? Eu sei que durou meia hora. Durou meia hora a anedota dele, né? A mentira. Meia hora, mas não estou exagerando, foi meia hora. Aí a gente estava com aquele material e falou, o que a gente faz com isso? O programa só cabe 10 minutos. Aí o Megali teve uma ideia, né? A gente falou assim, a gente vai fazer o programa como se ele estivesse contando e a gente estivesse
desistido de ouvir toda a mentira e a gente continuou fazendo o programa. Então a gente editou de tal maneira que ele conta o comecinho, o meio e o fim da mentira. E a gente fez uma edição como se a gente tivesse continuado o programa e eu falei assim, ouve lá se ele está falando ainda. Aí aumentava. E ficou muito divertido. Foi um dos melhores programas que a gente fez, porque o cara não parava de falar e a gente toda hora, aumenta um pouquinho aí para ouvir. Ele lá, blá, 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 blá. Não, vamos continuar o programa. Tá sentindo falta? Ou o YouTube está suprindo um pouco isso? Na verdade eu digo que é um canal do YouTube, mas eu estou fazendo um podcast, né? Eu estou fazendo um programa em podcast que está no Spotify, no Deezer, blá, 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 e que, como eu uso uma plataforma de vídeo para gravar o som, eu falo, por que não oferecer essa possibilidade no YouTube também? Mas eu estou fazendo um podcast, tanto é que eu estou fazendo 2 programas, né? O Olá Curiosos, que eu fazia na Bandeirantes, e um programa que era dentro do Você Curioso, que eu desmembrei, que é o Quem Te Viu, Quem Te Vê, que é a história da televisão brasileira. Eu faço junto com o Magalhães Júnior, que é um cara que trabalha na televisão há 40 anos, que tem uma memória incrível, um acervo sensacional, e também é um podcast com imagem. E a gente foi finalista agora do APCA, né, nesse ano que passou. Então, assim, obviamente é bacana contar com uma equipe grande, né, como era da Band News, mas eu continuo fazendo rádio, né? Isso eu não pretendo parar, porque é uma coisa que eu amo, assim. Aliás, não paremos. Daqui a pouco a gente vai falar sobre um pouquinho sobre isso, empreendedorismo, mas a gente vai fazer um break aqui, a gente já volta no próximo bloco. Não vou sair daqui. Voltamos já. TV ou YouTube? Hoje eu vejo muito pouco a TV, vejo muito mais YouTube. ESPN ou Placar? ESPN me deu chances maravilhosas, morria de medo de televisão. Sou a única pessoa da história, você pode checar isso, que foi participar de um programa Roda Viva como entrevistador e não fez nenhuma pergunta. Eu já dei muita cabeçada, já errei bastante, a gente lançou muitos livros legais, mas a gente errou muito.